Eu gosto É, da sempre, pessoa, que a pessoa fique perdida, assim, sabe? Nossa, eu recebi um elogio tão bom, mas será que foi elogio mesmo? Eu acho tão bom quando esse sentimento, assim, que a pessoa fica na dúvida, sabe? ai, meu pai. Bom, é isso. Elogios que demonstram que talvez a sua saúde mental não esteja lá, aquela coisa. Justamente o tema desse episódio. Qual é o tema, Cíntia? Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e coisas assim. Nesse nosso tom, nesse nosso jeitinho, e com dicas legais no final, é isso. Cíntia, eu queria fazer um ponto, assim, que você mexeu na roupa. Eu acabei de perceber que estamos com o mesmo tom, Cíntia. Você está uns 30% mais escuro do que eu, porque é assim que é a sua E eu tô alma. de colar, ó. O meu colar não tá aqui, tá perdido É pela que casa. eu tô numa vibe colar essa semana, meio combinandinho com a minha camisa, belíssima. Meio não, totalmente combinandinho, né? Porque até o fio do óculos e o óculos está combinando com a camisa e com o colar. Ah, é Ah, isso, né? é isso, gente. Harmonia no visual. Beijo, Camila Graneiro, que sempre me auxilia nos meus looks. Gente, seguinte, setembro. Setembro é o mês em que você abre o seu Instagram, em que você abre o LinkedIn, que você está na sua empresa e tá todo mundo falando de setembro amarelo, e tem a fitinha amarela, e que raio de setembro, que é o setembro amarelo, né? O setembro amarelo é um movimento que foi iniciado lá pela Associação Brasileira de Psiquiatria, eu acho que em parceria com o Conselho Regional de Medicina também para promover ações de prevenção ao suicídio. Então, começou, se eu não me engano, eu acho que é 2012, 2014, né, que essa campanha começou. Então, para quem tiver curiosidade, e tal, eles mantêm sempre um site em relação à campanha, com todas as informações, com os vídeos informativos, com os cartazes, se você quiser começar a campanha na sua empresa e tal. Então, tem lá todo o material que você precisa para você fazer a campanha. Dentre esses materiais, eles têm uma cartilha que não fiz uma pesquisa completamente aprofundada e destrinchei a internet, mas é uma cartilha de 2012. Então, tem muitos dados ali da cartilha de prevenção ao suicídio que estão bem desatualizados, porque a gente sabe que o índice de pessoas que tentaram suicídio, né, depois da pandemia parece que dobrou. Então, essa parte dos dados da cartilha não está atualizada, porque é uma cartilha de 10 anos atrás. Mas as informações em relação à prevenção, mitos, tratamento e tal, enfim, continua ali praticamente a mesma, né? O que você, se vocês quiserem cartilhas mais atuais, é só dar uma busca, tem universidades, a gente vai até deixar aqui a cartilha oficial, né, da campanha. Tem uma cartilha, acho que é da Universidade do Rio Grande, não, acho que do Rio de Janeiro, que está mais atualizada, que está legal. Ministério da Saúde também sempre atualiza alguma cartilha. Então, enfim, né, informação a gente sempre vai ter e tem de todos os tipos e tal, né? A questão é que existem muitos mitos em relação ao suicídio, o que atrapalha muito a questão da prevenção. Eu queria perguntar, que talvez o ouvinte esteja nesse momento perguntando, vai ser um programa pesado, Cíntia? Esse programa que estamos gravando hoje? Olha, eu acho que pensar na morte e pensar o que faz alguém, né, o que leva alguém a pensar na própria morte e iniciar né, e planejar a própria morte, eu acho que pode, para algumas pessoas pode ser um tema pesado, mas eu acho que é um tema importante, porque muitas vezes as pessoas que a gente ama, que a gente tem um carinho, afeto, podem estar passando por uma coisa assim, e como a gente não tem a informação correta, a gente não consegue atender que quem a gente ama, quem está pertinho, pode estar em risco. Nesse sentido, eu não acho que é pesado, eu acho que é importante a gente ter informação para ajudar quem a gente ama. E às vezes para se ajudar também, porque talvez você pode estar aí no, né, enfim, a gente não tem controle de quem está nos ouvindo, né? Você pode estar ouvindo a gente e estar num momento em que você está questionando, sim, o quão a sua vida é útil e para que você serve no mundo
e talvez alguns tipos de pensamento aí estejam passando pela sua cabeça e, enfim, o episódio pode servir para te ajudar também. E a gente vai falar sobre saúde mental de uma maneira geral também, porque o plano de fundo desse tema do suicídio é a saúde mental, porque a gente acredita que a pessoa só chega nesse estado de suicídio quando ela está aí passando por contextos, em termos de saúde mental, ela está adoecida, né? Tem um adoecimento mental acontecendo para que isso aconteça. Fica simples, de certa forma, colocar assim, né? Porque a gente não pensa que a gente adoece mentalmente, como adoece de pegar uma gripe, como adoece de machucar um braço. E o nosso cérebro também, né? Nossos sentimentos adoecem, né? O que você lembra, assim, que as pessoas falam com muita frequência quando o assunto é suicídio? Eu lembro de uma amiga que evita de qualquer maneira falar sobre morte, então suicídio é algo que ela não vai querer falar por causa de envolver morte, e morte é algo que deixa ela com um sentimento perdido. Quando eu escuto sobre suicídio, eu escuto muito de pessoas pensando o porquê essa pessoa não pediu ajuda, sabe? Eu escuto assim essa parte. Essa veio o primeiro sentimento que vem fora essa minha amiga de ter medo de falar da morte. Quando você me fez essa pergunta, me veio esse lado, assim, lembranças de pessoas falando e não é culpando a pessoa por não ter pedido ajuda, sabe? Mas eu acho que é uma parte do que acontece quando alguém se suicida perto, que faz parte do seu círculo, que é você sentir uma culpa por não ter ajudado aquela pessoa, sabe? E aí fica nesse transparece pelo outro lado que é porque essa pessoa não pediu ajuda, porque se ela tivesse pedido ajuda, eu teria ajudado, sabe? Então eu acho que existe essa parte dessa culpa nesse lado de quem tá aqui, né? De quem teve alguém, contato com alguém que cometeu suicídio. Eu acho que quando a gente pensa, né, que, nossa, por que que a pessoa não pediu ajuda e tal, tem um lugar, assim, né, você tá responsabilizando completamente ali a pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue entender que isso faz parte de um processo de adoecimento, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta, né, a desesperança é tanta que a pessoa não acredita que que alguma ajuda seria possível. A desesperança é tanta que ela realmente não acha, não acredita mais que algo pode ser feito por ela. Ela está em outro lugar, né? Mas, enfim, eu vou só trazer alguns mitos e depois eu queria seguir algumas coisas daqui da cartilha, da, da própria campanha, né? As pessoas falam muito que, sabe quando alguém tenta suicídio e não consegue? A pessoa fala, é muito normal as pessoas falarem, quem quer se mata mesmo. Ela só fez isso para chamar atenção. Ela está fazendo isso para chamar atenção, né? Esse é um mito que aparece muito. É, vou seguir a lista, é melhor, vamos lá. Mitos, né? O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito e exercício, né? Enfim, para exercitar o seu livre-arbítrio. Essa, tipo assim, a pessoa faz o que quer da vida dela, se ela quer isso e tal. Os suicidas estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que afeta de forma radical a sua percepção de realidade e interfere no seu livre-arbítrio, porque a pessoa não está racional friamente ali, né? O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença, o desejo de se matar desaparece. Então, essa ideia de que cada um decide o que quer da própria vida e tal, ela parte do pressuposto que você está em capacidade racional de decidir, quando na verdade o suicida não está, né? O outro mito é, quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela vai ter o risco de suicídio para o resto da vida. Uma vez que ela pensou nisso, já era, ela vai pensar nisso para o resto da vida. Não é verdade. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e por isso a pessoa não estará mais em risco. Então, né, você consegue zerar essa vontade, né, e esse impulso de morte quando o tratamento é bem feito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, porque elas querem apenas chamar a atenção. Nossa, essa eu ouvia muito, inclusive, na faculdade de psicologia, né, assim, dos alunos, enfim, quando a gente começou a discutir esse tema lá na faculdade.
É falso. A maioria do suicida fala ou dá sinais sobre as suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas que conseguiram se matar, né, que efetivaram de fato, expressou em dias ou semanas anteriores, com frequência aos profissionais de saúde ou amigos, pessoas próximas, o seu desejo de matar. Tem um número que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, quase que 100% do suicida que consegue se matar, né? Porque a gente também está falando da pessoa que tenta, mas não consegue, né? Era um número muito alto, era tipo assim, 90%, 80% tentou mais de uma vez. Tipo, ele vai tendo várias tentativas, né? Porque ele vai tentando os meios que ele tem acesso, né? O número de homens suicidas é muito maior do que o número de mulheres. E aí tem uma discussão dentro das pessoas que estudam isso, porque os homens têm muito mais acesso também a armas, a coisas que são mais letais do que as mulheres. Enfim, e aí tem várias curiosidades, assim, né? Curiosidades com todas as aspas, mas em países mais ricos, o número de suicídio entre homens ricos é muito grande. Enquanto que em países pobres, o número de mulheres é muito maior, assim, em proporção, né? Então, e aí, enfim, gente, tem várias discussões sociais que a gente pode ter, né? Então, sei lá, em países mais ricos ou melhor estabelecidos, talvez o sucesso ou a falência e tal são questões que são levadas, sei lá, né? Assim, o cara deprime quando a empresa tá falindo, ou quando ele não está tendo sucesso, enfim, tem uma coisa ali e em países mais pobres, a violência contra a mulher, a falta de proteção, de assistência social para essas mulheres também é muito grande, então muitas acabam, nesse contexto de violência, enfim, né, entendendo que não vale mais a pena viver e tal. Eu diria que pode entrar até a parte de pessoas que alcançaram o sucesso, né? Porque se você pensar que você é alguém que teve que lutar tanto para conseguir o sucesso, você possivelmente não tem amigos, não tem relacionamento, porque você só trabalha. E a sua vida é basicamente trabalho, né? Então, existe esse outro lado também de talvez quando Da, você da alcança o sucesso, solidão do sucesso, né? Assim, do adoecer, né? No sucesso. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou, né? Então, se ela tá deprimida, se ela tá mal, ela pensou e depois passou esse pensamento, nossa, ok, ela tá bem. Não necessariamente, né? Se alguém que pensava em suicídio de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviada simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Eu não sei se ficou claro, né? Assim, que a gente está falando daquele caso que a pessoa vem nessa construção, né? De quero me matar e não sei o quê, e nananã, e nananã. E aí, sem um tratamento, do nada ela para de falar do assunto. Tipo assim, não penso mais nisso. Muitas vezes esse é um sinal de alerta, porque às vezes ela já fez o plano dela, ela já tem clareza de como ela vai, né, realizar o suicídio dela, e aí ela para de falar, porque ela já clareou isso na cabeça e ela só vai colocar o plano em prática. Então, por isso que quem está próximo de pessoas que têm esse contexto, é importante ter essa atenção. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Esse também é um outro mito, porque tem o número é muito grande de pessoas que na semana seguinte à tentativa de suicídio tentam de novo, inclusive dentro do hospital, né? Porque todos os dados do suicídio ele vem por conta da assistência médica que essas pessoas vão receber depois. Então, tomou remédio para se matar. Ela vai, enfim, alguém, um vizinho acha, um familiar acha, ela vai para o hospital, isso é documentado ali, registrado como tentativa e tal, e ela vai receber algum tipo de assistência. Durante a semana seguinte da tentativa, é muito comum as pessoas tentarem de novo. Por isso que às vezes, mas já fez sei lá, no caso do remédio, né? Já fez lá a lavagem estomacal, não sei o quê, a pessoa já está bem fisicamente. Mas o sistema de saúde vai deixar a pessoa provavelmente ali internada em observação, não sei o que, né?
né, com apoio psicológico e tal, porque a gente sabe que é muito comum isso acontecer, entendeu? Porque a pessoa tá ali inflamada naquilo e tal, né? Não devemos falar sobre suicídio, porque isso aumenta o risco. Esse é um mito também que é muito discutido, porque é, ah, tantas pessoas cometem suicídio no metrô de São Paulo por semana. Esses dados não são divulgados. Não é legal falar sobre suicídio nas escolas, porque isso pode dar a ideia para as pessoas, né? Enfim, e aí o que que acaba acontecendo? Você não educa as pessoas sobre esse assunto, elas não sabem exatamente do que se trata, e isso só, enfim, né? Foi até por conta desse tipo de mito que essa campanha foi criada lá 2012, 2014. Porque é importante falar sobre isso. Ainda mais hoje, Bruno, que o aumento também de pessoas que cometem suicídio no trabalho, por causa do trabalho, em contextos do trabalho, aumentou também bastante, né? Acho que foi ano passado a gente teve um caso de uma tentativa de suicídio de uma estagiária num escritório de advocacia famoso aqui em São Paulo, tipo, acho que ela pulou do prédio, assim, né, na janela e tal. Então, a gente tem que falar assim sobre isso, porque as pessoas, quanto mais informação, mais a gente consegue cuidar, e não abafar o assunto porque vai incentivar e tal, né? Eu acho que esses aqui são os principais mitos, assim. Quando a gente linka suicídio e doença, cruza, né, os dados de suicídio e doença mental, então, assim, quais doenças mentais estão mais associadas ao suicídio, né? E aí, para o profissional de saúde que está ouvindo a gente também, porque, né, enfim, você tem muitos psicólogos que escutam a gente. Aqui na cartilha tem uma pizza mostrando isso. A maior doença mental vinculada a suicídio são os transtornos de humor, que é depressão. O que é transtorno de humor, né? Depressão maior, tecnicamente a gente chama assim, né? E bipolaridade. Então, as pessoas que têm depressão, aquela depressão lá que a gente conhece clássica, né, e que têm bipolaridade, que elas oscilam entre a depressão e a mania, elas têm 35, são 35%, 35,8% dos casos. É muito, gente. É assim, então, depressão, quadro de depressão, a família, os amigos, os cuidadores, tem que ficar atento. Porque é isso, né? A depressão, ela vai mexer na falta de vontade de viver, assim, né? Você perde a vontade de ir para a vida, de estar com as pessoas, você perde prazer, você não sente mais prazer com as coisas. Então, alguém que está num contexto em que a vida não tem mais prazer, em que ela sente que ela não tem mais energia para fazer as coisas que antes ela fazia e tal, é uma vida esvaziada, é uma vida difícil de se sustentar. Por isso que a pessoa caminha tanto para esse lugar, né? Em segundo lugar, a gente vai ter os transtornos por uso de substância. Então, uso de droga, dependência química, coisas desse tipo, né? E aí é difícil diferenciar a overdose por acidente, a overdose, enfim, né? E dá pano para manga essa discussão. Aí depois a gente vai ter com 11,6% transtornos de personalidade, depois 10% esquizofrenia, né? Porque a pessoa realmente, o esquizofrênico, ele meio que rompe com a realidade, então muitas vezes a tentativa de suicídio dele está ligada à falta de, como ele já, a noção de realidade dele já está muito afetada, ele não, às vezes ele nem acha que está se matando, ele só está, ele acredita que ele pode voar, ele acredita que, enfim, né, ele tem os delírios ali, e aí ele morre por acidente, não porque ele quis se matar, né, no movimento mesmo de suicídio ali. Então, enfim, por isso que esquizofrênico, realmente o processo de cuidado tem que ser muito atento e tal. E aí depois a gente tem os índicezinhos menores, né, que é transtorno de ajustamento, transtorno de ansiedade é 6% só, é, enfim, aí a coisa fica mas os principais são esses, transtornos do humor, dependência química, esquizofrenia e transtornos de personalidade, né? Então,
borderline, essas coisas. Eu acho que para quem está ouvindo a gente, que tem alguém próximo, alguém na família, que tem algum desses quadros, se informar vai ser sempre importante para, enfim, para você aprender a ficar atento, para você aprender a identificar ali o que está acontecendo e tal, e nem sempre você vai identificar. E eu acho que essa é a parte mais assustadora também, né? Porque, sei lá, eu lembro de um caso de uma amiga minha super querida e tal, que ela conta que sexta-feira no trabalho, eles iam, acho que, sei, na segunda-feira eles iam para algum evento do trabalho, sei lá. Ela conversou com esse amigo de trabalho que ia também, é, e tal, e então tá bom, então a gente se vê na segunda. Na segunda-feira ele não apareceu. Todo mundo achou estranho, porque ele não avisou, ele sempre avisava. Na terça-feira, nada. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, porque sabiam que ele morava sozinho e tal. Enfim, foram atrás, ele tinha cometido suicídio no domingo. E ela, nossa, a gente tende a entrar nesse lugar de por que que eu não percebi, o que que estava acontecendo, né? Eu podia ter feito alguma coisa, por que que não me... Enfim, né? Tudo isso que a gente sabe. Mas ele não tinha, assim, trazido e tal, né, para o contexto de trabalho, nenhuma pista, assim, nada que você pudesse imaginar que ele estava nesse contexto. Então, nem sempre a gente vai conseguir perceber. E eu acho que isso assusta demais, né? A gente não percebe e a pessoa não traz também porque a gente não fala, né, de suicídio. E eu acho que a gente não fala de morte em geral, né? E suicídio e pessoas que têm pânico de morte. E o Setembro Amarelo é justamente esse espaço para a gente lembrar. E a gente está gravando aqui. É um tema que já estava na nossa lista, acho que desde o começo do podcast, né? Que a gente nunca acabou trazendo, porque a gente sabe que é um tema muito complexo para simplesmente falar. Mas eu acho que isso é um problema também, né? É um tema complexo, é um tema difícil, a gente fica com medo de falar alguma coisa errado e aí a gente acaba nunca trazendo e nunca falando, e como isso também é ruim, né? E que bom que existe essa campanha para forçar a gente a lembrar de falar sobre coisas que são importantes. E eu lembro, eu trouxe uma informação aqui antes num episódio sobre como é o impacto do sentimento da gente quando a gente é adolescente, né? Que se você pensar que alguém que tem 15 anos, 7 anos atrás a pessoa tinha 7 anos, 7 anos e meio, então ela não lembra nada da vida, né? Essa pessoa, e 7 anos é uma eternidade se você pensar quando você tem 15 anos, porque é praticamente sua vida inteira. Então, quando acontece uma briga na escola, o impacto emocional é muito maior, né? O adolescente tem um impacto muito maior nesse lado. E eu gosto muito de refletir sobre isso, porque é algo que a gente esquece, né? A gente pensa muito como adolescente como alguém dramático e sim, ele tá super certo do que ele tá sentindo, porque o impacto é muito maior, diferente de alguém que tem 40 anos, onde 7 anos não é tanto tempo assim. Se você pensar, metade da vida seria 20 anos, e 20 anos é muito tempo para você saber que é só uma briga, uma coisa assim. Mas voltando a esse ponto do suicídio, eu lembro a primeira vez que eu consegui falar abertamente com amigos sobre suicídio, sabe? Numa conversa, assim, eu não lembro o que a gente estava falando, que veio essa coisa de suicídio. E aí eu tava falando com esses dois amigos, e eu lembro de falar que quando eu era adolescente, sei lá, devia ter uns 19, 20 anos, final da adolescência ali, tinha sido a primeira vez que eu tinha pensado sobre suicídio, sabe? Sobre cometer suicídio. Não a primeira vez que eu tinha pensado, mas eu acho que foi a primeira vez que tinha se tornado algo forte em mim, assim, sabe? Mais com a tendência de cometer do que simplesmente só pensar como uma coisa ali. E eu lembro de eu falar para esses dois amigos e eles falarem que eles nunca tinham pensado, nunca tinha passado na cabeça deles suicídio. Uma parte minha ficou surpresa e achou que eles estavam mentindo, que eles não tinham coragem de dizer porque era um tema difícil, sabe? Eu lembro de trazer para terapia isso e uma terapeuta falar, não, tem gente que nunca pensou em se matar. E na minha cabeça eu tinha pensado, se você é um ser humano, você já deve ter pensado em algum momento sobre suicídio, sabe? E eu lembro quando ele trouxe essa informação, eu fiquei completamente surpreso de pensar que era algo que algumas pessoas nunca tinham pensado sobre. Que na minha cabeça era só algo que a gente tinha pensado, só que ninguém falava sobre. Todo mundo mantinha ali dentro, naquele lugar que ninguém fala, sabe? E eu lembro de falar com outras pessoas depois sobre isso, de suicídio e tudo mais. E eu lembro de
algumas pessoas, depois de um tempo, mencionar que tinham pensado pela primeira vez, sabe? E eu me senti bem da gente ter conversado sobre suicídio, essas pessoas terem conversado depois sobre ter pensado e tudo mais, porque eu acho que é muito desse lado que a gente é um ser humano, né? A gente tem milhões de sentimentos e um monte de coisas passam na nossa cabeça. E tem coisas que às vezes você vê e você não percebe que você foi impactado de uma forma assim mais profunda, que você não prestou atenção. E é importante a gente demonstrar que a gente pensa sobre um monte de coisa e tudo mais. Eu acho que um dos fatores também que... Tem muitas coisas, né? Enquanto você falava, me veio aqui uma coisa que eu até anotei para não esquecer, que eu não tinha pensado antes, que a gente aprende a vida muito errado pelo fator de coisa, assim, de como a vida tem que ser, né? Porque quando a gente está crescendo, quando criança, parece que tem um tutorial da vida, né? Você vai para a escola, aí depois você faz tal coisa, aí você arruma um trabalho. Então esse é o tutorial da vida. Só que a vida não é um tutorial, né? A vida, não tem um caminho, não tem bifurcação, não. Ela é milhões de caminhos. E a gente não sabe muito bem como lidar com essas escolhas, porque a gente nem fala sobre escolhas, né? Uma coisa, por exemplo, a gente não fala sobre solidão. E solidão é algo tão comum quando a gente é adulto. E a gente não fala que é normal você se sentir sozinho, porque a vida é solidão também, sabe? E quando a gente se sente sozinho, eu acho que é um momento que a gente se sente muito para baixo. E a gente se sente que a gente não tem amigos, que a gente não merece, coisas assim. E, tipo, não, só são momentos que tá todo mundo ocupado e tem várias pessoas se sentindo sozinhas ao mesmo tempo, só que elas estão ocupadas e elas não estão fazendo companhia uma para as outras, porque elas estão ali se sentindo sozinho e se sentir sozinho faz parte da vida. Essa pequena dor que tem ali, né? E eu lembro quando eu tive essa realização, em momentos que eu me sentia sozinho e eu me sentia meio para baixo, assim. Acontece às vezes, né? Eu lembro de pensar, eu só tô me sentindo sozinho, mas eu não sou sozinho. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me amam e aí eu lembro disso e falo, tá tudo bem, esse sentimento de solidão, tá tudo bem, faz parte da vida, me sentir sozinho às vezes. Não quer dizer que eu estou sozinho. E eu sei que não é tão simples de você pensar isso quando você tá se sentindo sozinho, né? Porque quando você tá se sentindo sozinho, você tá achando que ninguém te ama e ninguém tá ali pra você e tudo mais. E às vezes você até tenta fazer um movimento de mandar mensagem. Mas quando a gente manda mensagem, a gente também às vezes não é muito claro com a mensagem, sabe? Do que a gente tá sentindo. Eu lembro, uma vez eu tava muito mal, muito pra baixo. Não era parte do suicídio, era só mal mesmo. Tinha acontecido uma coisa num relacionamento que eu tava e eu precisava de ajuda. E eu lembro de mandar mensagem pra uma amiga pra pedir ajuda pra ela. Só que a mensagem que eu mandei, eu perguntei, oi, você tá tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, vamos se ligar? E ela tava super ocupada, ela tava terminando um mestrado, uma coisa assim que ela tava fazendo, e ela me falou que ela tava ocupada. E eu lembro de ficar muito bravo, porque ela não tava ali pra mim. Mas eu não pedi ajuda dela. Eu só perguntei se ela tinha espaço. E eu lembro que eu entendi isso, eu não fui claro pra ela. E por que eu tava bravo com ela? Na verdade, ela só tava ocupada e ela falou pra mim que tava ocupada. E eu lembro depois de falar pra ela que eu tava precisando de muita ajuda dela, mas eu não soube pedir ajuda. E eu lembro de... Ela ficou super mal, assim, ela ficou super culpada, assim, quando eu falei, sabe? Eu falei, mas não tinha nada a ver com você, tinha a ver comigo, porque eu não soube pedir ajuda. E com a coincidência, né, no momento em que ela estava ocupada. Que geralmente as pessoas não estão tão ocupadas assim, que elas não vão marcar uma ligação naquela semana, sabe? Mas eu estava tão mal que eu precisava naquele dia. E eu não consegui nem falar pra ela. E ela me falou, se você tivesse me falado que você estava mal, que você falava de ligação, eu ia te ligar naquele exato momento. E aí ainda reforçou ainda mais a realização que eu estava tendo, sabe? De que tipo, eu não soube pedir ajuda. E a gente não sabe pedir ajuda, porque a gente é ensinado que a gente tem que fazer tudo sozinho, né? Tem que ser o independente, você tem que resolver os problemas e pedir ajuda, na verdade, você está atrapalhando a vida das outras pessoas e você não deve atrapalhar. Quando a gente pensa ao contrário, que é quando um amigo seu está precisando de alguma coisa, precisando de colo ou alguma coisa assim, eu sinto que se alguém confia em mim o suficiente para pedir ajuda para mim, eu me sinto bem sobre isso, sabe? Por que a gente não pensa a mesma coisa quando é ao contrário, sabe? Ainda mais como homem, né? Como homem, quando você fala também do suicídio ter ser tão mais alto, é muito também... A gente é ensinado a não falar de sentimento, né? Que é fraqueza e Guarda, isso é uma... silencia, né? você engole, você tem que ser forte, você tem que resolver os problemas e tipo...
Isso é uma das piores coisas que tem, porque a mulher ainda consegue falar sobre sentimento, né? E aí a gente vê como algo também negativo na sociedade, tipo, ah, você é uma pessoa dramática, tipo, não, é uma pessoa que consegue expressar o que tá sentindo na hora que tá sentindo. Como eu, que não consegui pedir ajuda quando eu precisava de ajuda. E desde então eu aprendi que quando eu tô pra baixo ou preciso de ajuda, eu falo pra pessoa, eu tô precisando de colo, eu tô precisando de carinho, de alguma forma, assim, sabe, de pedir. Mas não é um exercício, não é uma coisa fácil de pedir. Mesmo tendo essa realização, mesmo tendo feito, às vezes eu tenho que ficar me lembrando que eu, tá tudo bem pedir ajuda pra outra pessoa. Mas eu acho que tem uma outra coisa nisso também, que é quando alguém te pede ajuda, eu acho que a gente tende a se colocar também no lugar de que a gente tem que dar uma solução para aquilo que a pessoa está sentindo e está vivendo. E isso é um peso enorme, né? Imagina, nossa, eu vou ter que dar a solução. E eu acho que a gente se esquiva muitas vezes dessas conversas de apoio, de ajuda, porque a gente acha que a pessoa está buscando a gente para a gente dar uma solução para aquilo. E muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, desabafar, falar sobre o problema e ter alguém ali ouvindo, e enfim, né? A pessoa só está buscando empatia, acolhimento, e você está ali se cobrando para dar uma solução para o problema. Você falou da coisa da mensagem e tal, esses dias. Hoje em dia a gente não atende mais ligação, né? As pessoas também ligam pouco, assim, eu recebo pouquíssimas ligações e tal. E eu lembro que eu estava num dia, eu estava fazendo uma coisa ocupada, e a hora que eu peguei o celular assim e abri tocou. Tipo, falei, nossa, fulano me ligando, atende na hora, assim, tipo, sabe? Aí eu, oi, não sei o que, já atendi brincando, tá? Ele riu, não sei o que, aí ficamos conversando. Aí, enfim, ficamos conversando nada demais, assim, rimos e tal, rimos muito, né? Enfim. E aí ele desligou. Aí depois de um tempo ele me mandou uma mensagem e falou assim, que, né, essa pessoa, que ela estava num momento muito difícil da vida dela, não tinha acontecido uma situação lá específica, e que ela estava extremamente angustiada, e que aí ela fez uma oração para Deus e falou assim: Deus, eu vou ligar para 3 pessoas aqui, sei lá, pensou lá nas pessoas, né? Aqui atender, se você quer me passar uma mensagem, lá na oração dele com Deus, né? Se você quer me passar uma mensagem, que a pessoa que me atender, ela passe essa mensagem, né? Enfim. E, e eu atendi rindo, brincando e falando alguma abobrinha, e a gente riu e tal. Tanto que ele nem me falou isso no telefone, na ligação, entendeu? Ele mandou a mensagem depois, ele falou, e você foi você atendeu no primeiro toque. Até eu me assustei, porque foi muito rápido, e você já atendeu rindo, e você já atendeu com uma energia tão diferente daquilo que eu tava, que eu entendi que esse foi o recado de Deus para mim, né? Mas eu trouxe esse exemplo porque eu acho que, né, se ele tivesse me mandado uma mensagem antes falando que ele não estava bem, enfim, que ele, se ele tivesse me dado esse contexto, eu acho que essa conversa teria sido diferente, enfim, podia ter sido melhor, pior, eu não sei, né? Mas quando a gente não atende uma ligação, quando a gente não responde uma mensagem, enfim, a gente nunca sabe o que tem por trás daquilo, né? E eu acho que a gente vai enlouquecer também, se a gente quiser saber de todo, né? Se a gente entrar nessa pilha. Mas eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com quem a gente ama e a gente tem que ter mais atenção com as pessoas que a gente ama. E eu acho que isso a gente peca um pouco. E assim, fala a gente falando de mim também, né? E pelas coisas que eu escuto das pessoas e tal, eu acho que a gente coloca as pessoas que a gente ama num lugar de que, ela vai entender se eu falar depois, ela vai entender se eu. Só que você não sabe que dor que tá passando ali, o que que tá acontecendo ali. Então, você não precisa estar à disposição de todo mundo o tempo inteiro. Mas pelo menos dessas pessoas aí que são caras de verdade na vida, no mundo, eu acho que tem que parar, sabe? O que que você estava fazendo de tão importante, né? Que série era essa tão foda que você não podia atender? Seu melhor amigo, sua mãe, seu irmão, sei lá quem, né? Então, enfim, acho que tem isso. E essas questões, assim, que passam pela saúde mental,
eu estava falando para você que eu fiz a palestra, né, agora sobre saúde mental, falando principalmente com empresas e tal. Saúde mental e saúde emocional são coisas diferentes, né? Eu gosto, eu a saúde mental, ela é uma coisa mais ampla, né, que envolve estar doente, não estar doente, estar doente mentalmente, envolve você ter um diagnóstico de alguma doença. Então, a saúde mental, ela é uma coisa mais permanente. Quando você está deprimido, você vai, né, a depressão, ela vai te acompanhar aí por muito tempo, para a vida toda, a bipolaridade, tal, então tem uma permanência. Quando a gente pensa em saúde emocional, a gente está falando mais do dia a dia, dessas variaçõezinhas emocionais do dia a dia. Então, como você lida com o estresse do trabalho, como você lida com um dia que você tem tal expectativa e aquilo não se realiza. Então, a saúde emocional, ela ela não é assim tão permanente, ela é sobre essas oscilações aí e tal. Trabalhar a saúde emocional é em alguns contextos parecido, mas é muito diferente do que trabalhar a saúde mental, né? A saúde mental é sobre você estar doente mentalmente, você tem algum transtorno, você tem alguma doença. Então, alguém que é diagnosticado com ansiedade, com transtorno de ansiedade, ela está com uma questão de saúde mental. Ela vai ter um tratamento, ela vai ter acompanhamento do psiquiatra, ela vai, né? Quem tem depressão é uma doença mental. Ai, mas ela vai na igreja, ela se curou da depressão na igreja. Gente, ninguém é, cura a perna quebrada indo na igreja. Ninguém dá ponto em perna cortada com a força do pensamento. Você pode ter a sua espiritualidade e acreditar e ter a sua fé ali acontecendo, só que a fé, a religiosidade, a espiritualidade, ela acontece num lugar da sua psique, do seu cérebro e tal. E a saúde mental e tal vai acontecer em outro. Uma coisa não, né? E eu falo isso, Bruno, porque toda vez que pode reparar, abre qualquer vídeo sobre depressão, ansiedade, sobre saúde mental no YouTube e vai olhar os comentários. Sempre tem assim, isso é falta de Deus, o coração. Se você abrir seu coração para Deus, você vai ver como isso vai se curar. E Deus, e Deus, e Deus, não sei o quê. Me curei da minha depressão na igreja, fiz não sei o quê, nananã. É óbvio que se você está numa igreja, se você tem fé, se você tem espiritualidade, isso vai ajudar no seu tratamento, mas isso não é suficiente. E aí a gente vai ter, enfim, números de pessoas que vão para o suicídio e tal, porque acreditam que estão, que Deus abandonou, que está com o diabo no corpo. Então, assim, quando essas coisas se misturam, é muito sério. A gente não pode ignorar a importância da religiosidade, da espiritualidade no tratamento, porque quando a pessoa tem fé, quando ela acredita e tal, o tratamento ela vai ter outro tipo de aderência e tal, mas quando isso vai para um lugar em que ela desacredita totalmente, né, da ciência e tal, e vai só para esse lado, a gente acaba perdendo, né, a possibilidade de tratar essa pessoa. Então, assim, eu sei que é um assunto delicado e, enfim, né, mexe em coisas aí que são caras para as pessoas e tal, mas a gente precisa ser realista e precisa entender que, né, a gente está falando de saúde, não é porque é uma doença que você não consegue ver, né, que não está ali na sua pele, não é um câncer que você escaneia o corpo, você sabe onde está, não é porque não é assim que tem que ser tratado de maneira diferente. Tem que ser tratado com um médico, com gente profissional de saúde que estudou para isso, que está preparado para cuidar disso. Eu acho que o ponto principal é nós somos muito únicos, né? Cada um de nós. E a gente às vezes lê um comentário assim e acha que porque alguém está dizendo que tem força de vontade suficiente para se curar, você fica ainda mais para baixo, porque aí você vai pensar que você não tem força de vontade suficiente para se curar.
E não é sobre a força de vontade, é sobre uma doença, né? E quando a gente tá doente, como você começou a falar, você tem um monte de coisa no seu organismo que precisa de ajuda, sim. Você não vai. Não é sobre você acordar cedo e fazer exercício e você ter uma dieta saudável. Tudo isso é uma pequena parte, mas você não vai ter energia nenhuma, né? Eu acho que um ponto que entra, por exemplo, quando você tá com anemia, quando você vem por um bom tempo sem comer, se alimentar e ter uma dieta saudável, você fica para baixo, você fica sem energia. E aí você entra num loop também de se culpar, que você tá sem energia, que você tá desmotivado e tudo mais. É porque o seu corpo tá sem nutriente, tá sem o que precisa, e você vai ficar mais para baixo mesmo. E o se culpar vai colocar você mais para baixo, que aí vai continuar você com menos nutriente, você fica nesse looping e a gente precisa de ajuda de formas diferentes, né? E medicamentos e ciência, o principal é falar com um profissional, né? Um profissional que vai poder te ajudar e te guiar e tudo mais. E eu penso muito nisso, de como a gente esquece a nossa individualidade às vezes, sabe? Aplica a regra de um livro ou a regra de um comentário no YouTube como... E a gente só se pune, né? A gente é muito profissional em se punir. E a gente lê um comentário assim ou joga no Google e fica para baixo, ao invés de procurar ajuda aí num local específico, né? De pedir ajuda para um profissional, né? E isso entra naquilo que você estava falando antes da gente começar a gravar, né, dos fatores genéticos. É, muitas vezes a pessoa se culpa porque ela está achando ali que ela criou a doença para ela, né, que ela não sei o que e tal. E a gente sabe hoje, assim, que quando a gente pensa, né, nos estudos da felicidade e tal, a gente tem uma interferência genética, né? Então é como os estudos da felicidade, eles falam, né, que existem famílias, geneticamente falando, que vão ser mais positivas, vão ter um olhar mais positivo para a vida e tal. E existem famílias que vão ter um olhar mais negativo, mais pessimista para o mundo, para a vida. Fora isso, a gente tem, assim, né, é, esquizofrenia, eu não lembro a depressão exatamente, mas a gente tem incidência muito maior quando você tem uma probabilidade muito maior de ter quando você tem um pai ou um parente próximo que teve. Então, tem questões genéticas aí também, né? Se você tem casos de depressão, se você tem casos de, né, transtorno de personalidade, isso aqui, próximo a você, é um ponto de atenção. A gente tem que ficar atento também, porque o fator genético é importante nesses diagnósticos, né? Assim. Então, não é só culpa da pessoa. Ai, nossa, tem muita. Essa conta é muito grande, gente. Tem muitas camadas, a coisa não é simples assim. Tava anotando aqui um filme, que eu lembrei da dica de filme pra gente dar depois. E eu não tinha pensado no filme ainda, né? É muito comum em setembro, como a campanha do Setembro Amarelo está acontecendo e tal, as pessoas irem para o Instagram, para o TikTok, tipo, né? Se você precisa de ajuda, se você não está se sentindo bem, se você, né, minha DM está aqui, me chame na DM, não sei o que lá. E quem são essas pessoas? É um psicólogo? É um psiquiatra? É um profissional da saúde? Não. É a fulaninha, que tem 16 anos, que está lá no Instagram, é o fulano, né? Enfim. Então, assim, abrir espaço para escuta, legal, bacana, mas, meus amores, vocês não sabem quem está assistindo vocês não sabem o que pode vir nessa tal dessa DM que você disponibilizou. E eu tenho certeza absoluta que se você não é um profissional da saúde, que, né, enfim, treinado para isso, você não vai ser capaz de acolher e de direcionar e encaminhar essa pessoa da maneira correta, da forma que ela precisa. Então, cuidado com esse caminho, né? A gente tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é um serviço no Brasil de pessoas que são treinadas para, né, um telefone, 188, deixa eu só confirmar se é 188, que é formada por psicólogos e tal, e por pessoas treinadas por psicólogos. Então, quem quer ser voluntário do CVV vai passar ali por semanas de treinamento, tem todo um. Você vai aprender a ouvir, a acolher e tal, da maneira correta.
para direcionar e para, enfim, conseguir de fato gerar apoio para essas pessoas. Então, assim, gente, se você quer fazer esse tipo de campanha, vai lá e aproveite o Setembro Amarelo para falar do CVV, para divulgar o número do 188, para direcionar essas pessoas para quem realmente vai saber ouvir e acolher. Não você que vai receber uma DM com um recorte da história de alguém, vai falar alguma coisa que a gente não sabe se vai ajudar ou se vai piorar aquilo. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais responsável também. Eu entendo a intenção de ajudar, mas muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, se você está ouvindo a gente agora, eu quero fazer alguma coisa sobre isso, como que eu posso? Ok, vai lá, abre o seu Instagram, coloca, gente, né? O CVV tá lá, é um trabalho gratuito, é só ligar, você vai receber acolhimento e tal. Se for, enfim, se for o caso, disponibilizem também, né? Tem muito trabalho de atendimento psicológico gratuito, plantão psicológico. Divulgue essas informações, entendeu? Não fica tentando você fazer uma coisa que você não está preparado para fazer, né? Eu lembro uma vez que eu vi numa matéria que uma empresa tinha criado um aplicativo de ajuda com um robô. E o robô respondia, sabe? E eu pensei na minha cabeça assim, como você cria um robô para falar de suicídio com as pessoas, sendo que ela não consegue nem reservar um hotel para você, sabe? O robô não consegue nem reservar um hotel. Como é que alguém vai criar um robô e vai divulgar um robô para falar de suicídio, sabe? Que é uma coisa... Vai falar o quê? Vai falar o que tá no livro, o que tá na Wikipédia, sabe? A gente tem tanta história, a gente precisa de um profissional humano para falar sobre as coisas, né? E eu digo isso porque se você digitar suicídio no aplicativo, vai ter robôs lá. Tem outros aplicativos, outras pessoas fazendo essa coisa idiota, que eu não queria falar idiota, mas pra mim é idiota. Porque é um robô. O robô não consegue nem... Enfim. E os links vão estar na descrição do episódio também, os números e tudo mais. Eu fico feliz de estar vivendo assim um momento da história em que a saúde mental tá muito mais popularizada, né? A gente, enfim, a pandemia fez com que as pessoas se sensibilizassem e normalizassem mais a ideia do tratamento psicológico emocional, né? E eu vejo muita gente falando, mas agora todo mundo tem TDAH, mas agora todo mundo tem ansiedade, mas é todo mundo não sei o quê. O lado positivo disso é que as pessoas têm informação. A gente tem uma história, assim, de humanidade, né? Que quando a gente vai... Sempre que você estuda os grandes pensadores, né? Os grandes, enfim, as grandes pessoas da história da humanidade e tal, você vai percebendo ali o que que tinha de transtorno, é porque, né, sei lá, morreu sozinho, não sei o quê, nananã, se fechou em casa. Porque tinha uma depressão profunda, porque naquela época não tinha tratamento, ninguém olhava para isso. Então, sim, tem muita gente que conviveu e morreu com TDAH sem saber que tinha, se achando burro, achando que não era capaz de fazer nada, se desqualificando, porque, né, tem um outro jeito de aprender, enfim. Então, que bom que isso está mais popularizado, que as pessoas têm mais informação, que as pessoas conseguem acessar melhor isso e buscar ajuda, e tem mais profissionais estudando e se aprimorando para oferecer ajuda. Então, para mim, isso é positivo. Agora, mas o fulano tá, cada semana ele tem uma doença, sim, isso é sinal de que ele tá tentando falar para o mundo que ele não tá bem, que ele não tá normal, que tem alguma coisa errada com ele, que ele precisa de ajuda. É um pedido de ajuda, né? Se o seu amigo, nessa semana, ele, gente, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu vi não sei o quê. Na outra, eu acho que eu sou borderline, porque, é um pedido de ajuda, a pessoa tá falando que ela sente que ela não tá bem. Ela só tá tentando dar nome, né? O ser humano é um bicho que gosta e precisa dar nome às coisas, principalmente as coisas dele, né? Isso é amor, isso é raiva, isso é frustração. Quando a gente dá nome, parece que a gente se apodera daquilo, a gente entende melhor, enfim, né? É isso.
É isso, Cíntia. Vamos para as É dicas? isso. E, gente, só reforçando e lembrando, nosso último episódio foi sobre a estética da produtividade, a estética da saúde mental. Existe uma estética da saúde mental também, né? Assim, do que é cuidar da sua saúde emocional, do que é sair para caminhar, do que é um psiquiatra, do que é uma psicóloga e tal. Não se prendam a essa estética. Tem várias maneiras de você cuidar, né, da sua saúde mental, emocional, com as ferramentas que você tem. Nem todo psicólogo vai ter aquela sala maravilhosa, com a janela gigante de vidro para um parque, não sei o quê. Calma, né? Assim, o importante é você ter alguém que está ali te ouvindo, te acolhendo, enfim. Eu acho importante a gente disponibilizar, né, na nossa descrição desse episódio, os telefones, os contatos para vocês procurarem ajuda, não na DM da influenciadora que você segue, da fulana, né? Vai procurar ajuda em quem realmente pode te ajudar. E a arte também sempre ajuda muito, né? Assim, a arte também, às vezes, ela não vai, ela não vai proporcionar cura para você, mas a arte dá nome para as coisas. Quando a gente vê um filme em que a dor do personagem é muito similar à sua, em que você se identifica ali, né? É, talvez isso pode te encorajar ou te direcionar para fazer alguma coisa a respeito, enfim. Então, por isso, iremos dar as dicas de filmes. Você me fez lembrar de uma outra coisa que é. Eu lembro que uma boa parte da minha vida antes tinha sido trabalho e casa, sabe? Ir pro trabalho e ir pra casa. Ir pro trabalho e ir pra casa. E aí eu lembro que eu aprendi com a terapia que é quando você tem poucas coisas na sua vida, assim, que você coloca o seu tempo, quando uma delas não tá bem, é muito tempo da sua vida que não tá bem, sabe? Sabe quando você não tá bem no trabalho? Que acontece às vezes, por N razões. E aí você só tem o seu trabalho, aí você fica mal. Mas quando você consegue ter uma atividade física, ou ter um grupo de caminhada, ou alguma coisa assim, quando uma dessas coisas não tá bem, você tem uma outra para colocar sua energia, sabe? Para fazer essa divisão, né, de coisas. Então, é importante também a gente ter outras coisas além da nossa essa rotina tão fechada, assim, sabe? Por exemplo, namoro e trabalho, namoro e trabalho. É importante que você tenha outras coisas para que não fique uma coisa sobrecarregada também, sabe? E eu lembro quando eu comecei a ter hobbies e ter atividades e ter coisas assim, funcionava como um escape também para mim. Eu fazia muito porque eu adorava e faço muito porque eu adoro, mas funciona muito como um escape, porque quando algo não tá bem, eu vou para esse outro algo e eu gasto tempo, eu saio de casa, eu faço alguma coisa. E isso é muito importante para ajudar na gente, né, nesse equilíbrio. Falando de uma rotina normal, se você já está doente, se você já está para baixo, você precisa de uma ajuda, você precisa de um profissional, mas é importante que a gente crie esse outros espaços também que crie esse balanço, sabe? Se você tem 5 coisas acontecendo na sua vida, quando 2 não estão bem, você ainda tem outras 3 que vão te ajudar ali, sabe? Agora, se tudo estiver cagado, aí eu já não sei o que fazer, espero que não aconteça isso. Mas é isso. Essa é a minha dica, que é também ter outras atividades. E o Facebook tá cheio de grupo de coisas, né? Se você digitar assim, caminhada, o nome da sua cidade, vai ter pessoas que correm, que caminham, e tem diferentes níveis. Tem aquele povo que corre 40 quilômetros, que eu não sei como é que faz aquilo, e tem aquele povo que corre e caminha 1 quilômetro só, porque esse é o que o ser humano normal aguenta. Ó, filmes sobre saúde mental enfim. A gente tem o filme famoso, clássico brasileiro, que é O Bicho de Sete Cabeças, né? Que vai falar um pouco sobre, na verdade, os processos manicomiais, né? Enfim, esse filme virou um- uma referência, assim, quando a gente fala de luta antimanicomial, né? De como cuidar da saúde mental das pessoas e tal. A história do personagem, porque é baseado numa história real, né? Então, a história do personagem do que o Rodrigo Santoro faz, né? Esqueci o nome dele na vida real, é verdadeiro, né? Então, assim, ele é internado e tal, porque ele fumava maconha, porque ele estava fumando um baseado com os amigos, e enfim. E aí você vai entendendo ali como é que funcionava os manicômios naquela época, enfim. Se não me falha a memória, eu
acho que no primeiro ano de faculdade eu tive a chance de ver uma palestra da Laís, né, que é a diretora do filme. O personagem, né, ainda estava vivo, eu acho que ele estava na palestra, ele morreu pouco tempo depois, assim. Enfim, então é muito legal esse filme. Eu lembrei do Verônica Decide Morrer, que é o livro, e tem o filme, né, do Paulo Coelho, que a Verônica, ela tem suicídio, ela não morre, ela vai parar numa clínica, né, é uma clínica, não é bem um manicômio, eu acho, ou é? E aí ela descobre ali que ela tem pouquíssimo tempo de vida porque ela estava com uma doença, de fato, terminal, alguma coisa assim. Então, quando ela tem suicídio, descobre a doença, e aí a gente vai acompanhar esse período dela ali. Ah, tem os filmes clássicos, né, do Garota Interrompida, né, enfim, mas de cara me veio esses dois, assim. Eu pensei em dois filmes que eles não são sobre o suicídio, né? Mas eles são como é importante a gente ter ajuda. E um que eu já recomendei aqui, que é O Gênio Indomável. Tem essa parte de que ele é o gênio e tudo mais, mas fora isso, é muito legal como ele mostra que apesar dele ser um gênio, ele tem tanto trauma na vida dele por causa da infância, por causa de coisas que é só com a ajuda do profissional, né? Que é o terapeuta ali, o Robin Williams, que consegue trazer para a vida adulta, né? Porque é muito. É tão diferente isso depois que você faz terapia que você entende que você tem coisas que aconteceram na sua vida que você tem a sua visão de infância. E você, como adulto, aquela visão é tão forte que você não tem a sua visão de adulto sobre a sua visão de infância. Você traz a sua visão de infância na sua visão de adulto. E você, como adulto, tem muito mais ferramenta e muito mais conhecimento que você não consegue ver sem uma ajuda profissional. E esse filme demonstra isso. É muito legal essa parte assim do filme, sabe? Desse acolhimento, dessa parte profissional. E um outro filme que eu vou recomendar só porque é um filme gostosíssimo, que é Doce Novembro, com Keanu Reeves que nunca envelhece. E eu assisti ele há pouco tempo, estava falando com Cíntia sobre esse filme. É um filme gostoso e é um filme que mostra sobre como é isso de você ter verdades na vida e você ser tão objetivo sobre coisas e você não perceber que a vida é uma infinidade de cores. Não é uma coisa só, ela é trocentas coisas. E às vezes existe essa pessoa que no caso é uma pessoa comum no filme, né? Mas de novo, vamos voltar que você precisa de uma ajuda profissional. E essa pessoa profissional vai te ajudar a ver outras coisas da vida. E esse filme é muito gostoso. E talvez você fique bravo comigo depois de assistir o filme, mas é um filme muito gostoso. E é isso, não vou dar spoilers. Eu acho também que vale assistir a. Tem alguns filmes, né, que vão contar a história do Van Gogh, mas qualquer um deles eu acho que você vai conseguir entender um pouco ali do que é viver dentro de um transtorno, né? Enfim, é que ele, de alguma maneira, ele conseguia dar vazão e por meio da arte, né? E é por isso que a arte-terapia, ela Van Gogh não inventou a arte-terapia, não é isso, né? Assim, mas a gente vê como ele se sente, tudo isso por meio da arte dele, né? E a arte-terapia é isso, é a gente conseguir dar para a pessoa que está adoecida uma possibilidade de desenhar, trazer em cores, dar uma forma para aquilo que ela sente, para a dor que ela sente, para o que a incomoda e tal. Então, o filme da Nise da Silveira, tem o documentário da Nise que é As Cores do Inconsciente, ai, alguma coisa assim também que é muito bom. Então, enfim, tem muito material, gente. Hoje é só uma pincelada aqui para dar um direcionamento se vocês quiserem saber mais, conhecer mais, mas tem muita coisa legal. Lembrei de mais um agora, a gente vai ficar aqui pra sempre. E que minha namorada maravilhosa me apresentou esse, que é um curta de 30 minutos, que o nome, se eu não me engano, é O Garoto, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Ai, É meu uma. Deus, é lindo! É, Nossa, meu Deus, o livro, o curta, ganhou, né? Acho que ganhou algum Oscar não de lembro. Tá na. animação. Eu sei que tá na Apple TV. Tem 7 dias grátis da Apple TV, você entra lá, appletv.com
E joga no Google, não sei qual é a RL. E é muito gostosinho, muito Nossa, bonitinho. meu Deus, é maravilhoso. Então tá, adorei. Beijo pra vocês e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.